fico milionária. Não sei o que fazer com esse dinheiro, então eu preciso de uma ajuda de um especialista. Parecem atalhos, mas só desviam do caminho principal. Tem um mês que a gente tira 10 mil reais e no outro mês a gente tira 2 mil reais. Só que no que a gente tira 10 mil, a gente compra uma viagem de 8. Quando que tu tens que tomar crédito? Quando tu já não tem dinheiro? Não. Por quê? Pô, se eu vou emprestar pra alguém que provavelmente não vai me pagar, que já tá endividado, eu até posso, mas vai ser mais caro. Eu queria que você me aconselhasse nessa situação. Não Não que seja eu, é minha prima. a gente recebe muitas vezes muito dinheiro em caixa que não é nosso. Esse dinheiro entra dentro do meu caixa e eu uso esse dinheiro do caixa, minha prima, pra poder pagar outras coisas. André, e assessor viaja? Viaja também. Ai, que bom. Então não guarda só dinheiro, não. Não. Você sabia que muitos agentes de viagens e dono de agência deixam dinheiro parado no caixa? Não sabem como fazer esse dinheiro trabalhar a favor realmente do negócio. Entre a sazonalidade do turismo e a insegurança de investir sem entender do assunto, muita gente acaba perdendo várias oportunidades. Ou pior, colocando o patrimônio em risco. Hoje eu trouxe alguém que entende muito desse assunto, já que nós somos comercial, para entender como é que resolve isso na prática. Com vocês, meu convidado, André Schumacher. Muito prazer. Aline, muito obrigado por ter me convidado. É um prazer imenso. Eu sou André Schumacher, sou assessor de investimentos da XP e tenho um escritório em Balneário Camboriú, a minha filial da Invest Smart. Que legal! E como é que começou isso para ti, essa parte de investimento? Você sempre guardou dinheiro? Porque assim, a gente tem que ter uma mentalidade para isso. Essa é uma pergunta legal. Eu comecei desde muito pequeno, então desde adolescente eu já gostava de investimentos. Eu era investidor da XP antes de me tornar assessor. Então eu sempre gostei de fazer isso para mim e ver a oportunidade de poder fazer isso para os outros do que eu fazia para mim, um pouquinho da expertise que eu tinha, da experiência que eu peguei ao longo do tempo, isso me deu uma gratificação muito grande. Então eu me credenciei para poder exercer a minha função que eu atuo hoje. Entendi. Veio da tua família que já investia? Como é que isso veio para ti, essa mentalidade? Então, desde muito pequeno eu fui incentivado por um primo meu, que sempre gostou dessa área também, e ele acabou me inserindo nesse mundo. Então eu acabei pegando gosto pela coisa, eu vi que magicamente a gente podia fazer o nosso dinheiro fazer dinheiro pra gente mesmo. Então eu pensei, pô, tem alguma coisa de interessante aí. E fui estudar um pouquinho mais, ele me alimentou com algumas fontes de informação também. E acabei pegando gosto e fui trilhando também por conta própria um pouquinho. E a gente foi trocando ideias, trocando figurinhas, digamos assim, né? E foi crescendo esse gosto cada vez mais. Que legal. Hoje, o seu escritório ali de Balneário Camboriú é um dos escritórios ali que mais vendem dentro das filiais. Hoje é o escritório que mais cresce no Brasil. A gente literalmente é o escritório que mais está expandindo aqui em território nacional, em número de assessores e custódia também. A gente tem mais de 30 bilhões sob custódia, mais de 200 mil clientes, enfim. Então é um escritório muito grande e a gente abrange muito mais o que a gente tem na XP. Então a gente vai além da XP Investimentos. A XP a gente usa como uma plataforma tradicional de investimentos comuns, renda fixa, renda variável e afins, mas a gente tem todas as outras soluções bancárias também, além de investimentos alternativos. A XP não alcança. Tá, a gente está falando de 30 bi? 30 bi, exato. Então você vê muitos empresários que vão cometendo os mesmos erros ao longo do tempo. Todo mundo comete o mesmo errinho, na verdade, né? Assim, até engraçado que a gente tem que responder exatamente a mesma coisa para diversos clientes diferentes. Mesma coisa. Exatamente, eles vêm com a mesma história, às vezes em fases diferentes, então um está um pouquinho antes, outro já está um pouquinho depois, mas ambos cometem os mesmos erros nas mesmas fases, digamos assim. Você consegue listar 3 desses erros assim? Então, o que eu vejo acontecendo, tá? Eles saem, vamos do início, eles saem do perfeito zero, onde eles não tinham uma remuneração muito alta e começam a ganhar. Então eles não têm esse hábito de cuidar desse dinheiro a mais, porque já não tinham muito para cuidar e acabavam não desenvolvendo esse hábito com pouco. Então, quando começam a ganhar muito, não sabem muito o que fazer e começam a dispersar. Então, vê um dinheiro no caixa, posso comprar um imóvel. A viagem. Exatamente. Agente de viagem, por exemplo, começa a gastar muito em viagem, né? Não, é verdade. Ouvi falar que sim. Mas, então eu vejo que dispersa muito e acaba não concentrando no próprio negócio e acaba fazendo negócios paralelos que atrasam o negócio principal que poderia crescer ainda mais. Então eu vejo que tem alguns desvios no caminho que parecem atalhos, mas só desviam do caminho principal.
Então eu vejo que esse é o maior erro assim que eu vejo cometer. E acaba que depois é uma sucessão de erros em cascata. Então, quanto mais eu vou ganhando, mais eu vou colocando dinheiro em outras coisas, dispersando do meu negócio. Exato. O turismo, ele tem muita sazonalidade, é vendas, né? Então a gente, por exemplo, tem um mês que a gente tira 10 mil reais e no outro mês a gente tira 2 mil reais. Só que no que a gente tira 10 mil, a gente compra uma viagem de 8. Entendi. E aí acaba que quando o mês está em 2 mil, por exemplo, nas vendas, a gente entra em desespero, porque, obviamente, o mês precisa ser pago. Então, quando a gente fala dessa sazonalidade, o que você aconselharia esse dono de agência investir, guardar? A pergunta principal, se eu investir, o meu dinheiro vai ficar preso, eu não vou conseguir tirar ele? Então, acho que essa é uma das dúvidas. Tá, vamos por partes também. Tem um primeiro ponto. Você já sabe que é sazonal. Sim. Tu sabe que em algum momento vai cair as vendas. Sim. Então, não te custa nada se preparar. Então, qual que é a ideia? Tu não precisa parar de viajar. Só que tem maneiras mais eficientes de tu fazer isso. Tu não precisa pegar os 8 mil, pagar à vista e ficar sem dinheiro nenhum. Podes aplicar esse valor, com esse valor vai gerar uma renda mensal para ti, esse valor mesmo já vai render, e aí você faz essa compra parcelada, por exemplo, em cartão de crédito. Tem muitos cartões que te dão milhas, investback, então te devolve uma parte dessa fatura, fica mais barato ainda. E parcelado, caso essa parcela não fique com juros ou algo do tipo, né? Seja o mesmo preço do à vista. E aí, tu ainda tem o reforço do próprio dinheiro que tu ganhou a mais para pagar essa parcela. Então fica muito mais leve e tu tem uma previsibilidade maior. E nos momentos de queda de dinheiro do teu recebível, tem um dinheiro guardado que tu podes utilizar. Então é muito mais eficiente, tu tens o teu dinheiro, tá preparado para o momento de sazonalidade mais baixa e tens a tua viagem. Então a eficiência é maior. Agora, o segundo ponto. Tá, mas se eu investir esse dinheiro, ele vai ficar preso? Não, tem diversas opções de investimentos que tu podes, sim, ficar preso durante um tempo maior para tentar atingir uma rentabilidade melhor, mas tem muitos ativos onde tu podes aplicar o teu dinheiro também, que daí faz sentido tu deixar com liquidez, principalmente o de reserva de emergência. Então, esse tipo de coisa é importante de tu se ater. Não necessariamente tu precisa aprender. Não é uma obrigação. Tem diversas opções e cada finalidade vai depender do objetivo. Então, é só alinhar o objetivo que tu tens com aquele recurso, com o investimento ideal para aquilo. Um assessor de investimentos pode te ajudar muito com isso. Então, se tu não tens algum conhecimento, busca um assessor de investimentos para te ajudar. Mas o assessor de investimento, ele me cobra para todo esse suporte ou não? Por exemplo, hoje eu tenho a agência e eu tenho um quadro de colaboradores, de terceiros, e isso acaba atingindo um faturamento. E aí buscar esse conselho fora me lembra gastar mais dinheiro do caixa em conhecimento. Como funciona esse tipo de assessoria? Como é que eu posso trabalhar isso dentro da minha empresa? Legal, essa é uma excelente pergunta, tá? É óbvio que ninguém trabalha de graça, né? Mas, por exemplo, quando tu vai no teu banco, quando tu fala com o teu gerente, quanto que tu paga para ele? É que eu não tô indo no banco não, moço. Pois é, mas... O medo de ir no banco é assustador, não, brincadeira. Eu realmente falo, ele vai me oferecer alguns produtos, acaba que eu declino, então ele vai ganhar nessas vendas, por exemplo? Exatamente, então, por exemplo, tu não paga um honorário para ele, não faz um Pix, tu não vai pagar um boleto para ele, nada do tipo. Então ele vai receber em cima daquilo que ele já está lá dentro do banco. Então se ele vai fazer um financiamento, ele ganha uma parte em cima dos juros que tu já vai pagar. O investimento em renda fixa, por exemplo, ele vai ganhar um spread em cima do que tu está ganhando. Então sempre tem uma taxa escondida, digamos assim, que, por exemplo, uma renda fixa, um CDB comum, LCI, LCA, qualquer coisa desse tipo, tem uma taxa lá, por exemplo, 12% ao ano. No banco foi emitido a 13%. Só que tu não enxergas isso, tu tem acesso ao 12% ao ano. Então essa diferença é o que o gerente ou o assessor irá ganhar. Então tem diversas maneiras, né? Tem essa maneira tradicional que ele ganha comissionado, então todo produto que ele trabalhar, ele vai ganhar uma parte, mas tem a maneira do fixo também, que em vez de ele receber essas comissões, ela volta para ti, então aquele 12% agora não é mais 12%. Vai ser 13%, então tu tem acesso a sempre a taxa máxima, em troca de um fixo anual sobre o teu patrimônio investido, que conosco aqui seria na XP. Em troca disso, tu não pagas um honorário, paga só esse fixo anual em cima do teu patrimônio. Ao passo que, como é um percentual em cima do teu investimento, à medida que eu fizer tu rentabilizar mais, eu ganharei mais também. Entendi. É praticamente um ganha-ganha. É Exatamente. Bem parecido com o serviço do agenciamento de viagem, que hoje
pra gente ser agente de viagem, na verdade o cliente não vê, ele vê só o valor final, aquilo que ele está comprando realmente dentro do pacote. E aí a gente tem as nossas comissões dentro desse pacote. Exato, é a mesma coisa. É o comissionado ou o fee-based, que é a mesma coisa, só que em vez de comissão volta para ti e ele ganha um fixo. É a única diferença. E quando esses empresários eles vão chegar para você, porque hoje a gente tem o empreendedor que, igual você disse, às vezes não ganhavam dinheiro e começa a ganhar dinheiro, porque o agenciamento de viagens ele realmente tem uma rentabilidade acima do mercado que dá para você desfrutar de uma boa vida ali. Você percebe que eles começam a te procurar quando há uma mudança de mentalidade ou depois que cai num problema e precisou entender sobre isso? Quando é que você vê que esse empresário chega para você, para que essa pessoa que esteja assistindo a gente agora fala, pô, eu tô exatamente assim, eu preciso do André? Então, trata muito da mentalidade, tá? Porque eu já peguei, como eu disse, em diversas fases diferentes. Então, geralmente vem um empresário que está começando a engrenar, então está começando a receber bastante valores que não estava acostumado antes. E aí vê que está dispersando o dinheiro, tipo, gastando... Eu não sei o que fazer com esse dinheiro, então eu preciso de uma ajuda de um especialista. Aí ele me busca. Então, aí a gente começa a fazer uma gestão eficiente do recurso dele, para PJ, PF, enfim, a gente começa a otimizar esse recurso. Na segunda fase quando ele já tem o patrimônio já bem recebido, né, e está só querendo manter. Então a gente também trabalha em cima disso. Então, para não perder, não fazer algum erro, cometer algum erro no meio do caminho, acabar perdendo o dinheiro que ele já adquiriu, a gente também faz essa gestão em cima. Ver se está alocado de forma eficiente, se tem algum tipo de melhora que a gente pode fazer dentro do portfólio dele, se dá para ativar alguma coisa, ou se consegue aproveitar alguma coisa a mais na carteira que ele tem. E também tem a terceira fase, que essa eu não gosto muito, mas geralmente me procuram também nessa, que é quando já deu muito problema, a pessoa já fez uma gestão ineficiente do recurso dela e acaba tendo que tomar crédito, fica sem dinheiro, zero caixa, vem na sazonalidade onde bem pouco recebível. Então, aí, nesse momento, ela precisa tomar crédito. Então, já é o pior. Porque tomar crédito... Para pagar a dívida, né? Não exatamente, exato. Então, quando que tu tens que tomar crédito? Quando tu já não tem dinheiro? Não. Por quê? Pô, se eu vou emprestar para alguém que provavelmente não vai me pagar, que já está endividado, eu até posso, mas vai ser mais caro. A hora de tomar o crédito é quando a gente está saudável. Quando a gente tem bastante dinheiro em caixa, porque o banco está querendo nos buscar para tomar esse crédito e ele está oferecendo taxas baixas. Então, às vezes, a nossa rentabilidade na outra ponta vai ser maior do que a taxa que a gente vai pegar nesse crédito. Diferente da outra ponta, que a gente tem que sobreviver e alongar a dívida, ficar rolando ela para poder sobreviver só. Poder pagar ela da melhor maneira possível e me manter no meu negócio, entende? Então, são etapas que eu vejo acontecer, mas essa terceira já é um pouquinho mais difícil de remediar. Porque provavelmente não vai ter uma saúde financeira suficiente para aprovar aquele crédito para o cliente, né, para a empresa. Eu vou te contar uma situação aqui que ela é uma situação recorrente dentro do nosso meio e eu queria que você me aconselhasse nessa situação. Não que seja eu, é minha prima. Uma amiga, né? Minha amiga mandou perguntar isso para você. Judite. A Judite mandou perguntar isso para você. E essa é mais sobre estratégia de como fazer o dinheiro trabalhar dentro da empresa. A gente falou muito sobre a alavancagem própria, né? De a pessoa buscar isso, mas trazendo para empresas. A situação é o seguinte, a gente recebe muitas vezes muito dinheiro em caixa que não é nosso. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que abordar. Não é nosso esse dinheiro. Então, por exemplo, quando eu faço grupos de viagens, eu vou ali, parcelo, tenho um parcelamento próprio, esse dinheiro entra dentro do meu caixa e eu uso esse dinheiro do caixa, minha prima, para poder pagar outras coisas, claro, né? Tipo salário, aluguel. E aí eu deixei de usar esse dinheiro que realmente era do cliente para poder esperar as vendas do outro mês e tudo mais. E aí hoje, depois que essa minha prima passou por essa situação, ela falou assim, poxa, por que não guardar esse dinheiro que não é meu? Então, qual seria a estratégia para poder eu não utilizar esse dinheiro no caixa, esconder esse dinheiro de mim, para que possa utilizar depois, da minha prima, desculpa, para que possa utilizar depois, realmente, quando for a hora de pagar ali aquele hotel, aquele bloqueio, por exemplo, que é do grupo. Então, a gente recebe o dinheiro para depois repassar para esses fornecedores. Só que muitas vezes esse dinheiro fica parado ali 3, 4 meses ou rodando no próprio caixa da agência. Então,
Que aconselhamento você daria para esse dinheiro, primeiramente, não ser usado dentro do caixa? Segundo, se não é uma mentalidade de guardar, de entender que aquele dinheiro não é seu, se teria uma maneira de esconder isso e ele ir rendendo de certa forma? Existe um aconselhamento para isso? Então, a minha prima, lembra? Para tua prima, né? Lógico. Depende muito da mentalidade, tá? Isso é muito importante, tu ter essa disciplina de poder fazer. Isso como desenvolver é tu contigo mesmo daí. A gente tem algumas dicas, eu consigo ajudar, eu posso falar o que eu faço para mim, mas existe sim ferramentas para esse tipo de rentabilização de recurso em curto prazo. Tá? A gente consegue, por exemplo, você recebeu esse mês, a gente coloca esse dinheiro em um ativo de alta liquidez, ele vai rentabilizar muito bem, a Selic está 14,25 ao ano, então é mais de 1% ao mês. Então, em 4 meses já vai dar pelo menos 4% de rentabilidade ali. Ou seja, de um dinheiro que estava parado. Que não é teu. Ele vai embora em algum momento. Então, pelo menos 4% em cima dele vai ser um lucro teu. Que daí tu pode ou manter no caixa, ou utilizar para os teus usufrutos comuns pessoais. Enfim, da maneira que tu bem entender. É teu agora. Tu fez dinheiro sem o dinheiro que tu terias. É uma maneira mais eficiente de tu rentabilizar esse caixa. Existe essa maneira. Tá, André, e dinheiro que fica menos tempo? Por exemplo, uma semana. Eu consigo rentabilizar? Sim, consegue também. Tem ferramentas específicas dentro do XP, por exemplo, que a gente utiliza para rentabilizar o fluxo de caixa. Entendi. É diferente do caixa, né? É o dinheiro que entra e sai no dia, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte. Então, é o dinheiro que vai e volta. Tem como rentabilizar também este recurso. É uma ferramenta que a gente chama de compromissada, que a gente chama... Por quê? Por que ela é interessante para rentabilizar? Ela tem um imposto de renda igual a todos os outros ativos, né? Porém, ela é isenta de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, abaixo de 30 dias. Então, esse imposto ele come praticamente 100% da rentabilidade do teu recurso. Porém, essa ferramenta é isenta. Então, tu realmente tem líquido o valor inteiro para ti. Então é uma rentabilidade alta. Claro que com volume pequeno em dias pequenos, o volume é um pouquinho baixo de rentabilidade. Mas se tu fizer com todo o dinheiro que entra, no primeiro mês talvez pague o cafezinho da tua agência, no segundo mês ele pode pagar uma conta de luz, água, no final de 6 meses talvez pague um aluguel, com dinheiro que tu nem terias. Entendi. Que só entrou e saiu. Então dá para tu fazer uma gestão mais eficiente do teu recurso, com certeza. Tem ferramentas para isso e não vai atrapalhar o teu caixa, o teu fluxo de caixa. A hora que tu precisar pagar o hotel, o fornecedor e afins, vai estar lá o recurso disponível para tu utilizar. André, aqui no SofaCash eu só trago pessoas que já fazem alguma coisa para mim. Então, de certa forma, tudo isso que você está falando, as palavras, CDI, liquidez, eu já tive o teu preparo como assessor antes. Então, você já me falou o que é CDI, o que é CDB, onde eu vou colocar. Então, hoje eu já tenho o meu dinheiro, de certa forma, guardado. Droga, gente, estou guardando dinheiro. Enfim, de certa forma já tenho. Mas se é uma pessoa que está do completo zero e está ali com, sei lá, R$100 na conta hoje, que a gente costuma falar que tem que começar pelo menos com 50, com 100... Como é que essa pessoa ela pode começar a entender desses assuntos? Legal. Tem 2 maneiras, tá? Eu desenvolvi um curso para isso, que tem todas as informações a respeito de CDB, CDI, LCI, LCA. Bem ensinando, né? Tipo, o que é cada coisa? Tintim por tintim, cada etapa, cada ativo, o que é, como que tu vê para aplicar para ti, o que é cada coisa de renda fixa, de renda variável, ações, fundos. Explico o beabá total dos investimentos, digamos assim, desmistifico tudo, deixo tudo bem simples de explicar e de entender. E também pode ter a minha assessoria assim como tu também tem. Então pode me encontrar na rede social, por exemplo, pode pegar o @andré.assessor, 2 S nos 2 lados ali. É o meu Instagram, pode me entrar em contato por lá, ou até mesmo, caso tu queiras abrir a tua conta na própria XP, colocar o meu código que é 74364. Ambos vocês vão conseguir meu atendimento. Ô, produção, coloca na descrição que vai ficar mais fácil. Inclusive, para ajudar aqui na pausa, já sabe, né? Se você não curtir, comentar ou compartilhar esse vídeo com quem precisa saber desse assunto, eu vou saber que você tá vendo. E se eu souber que você tá vendo e não tá fazendo essas coisas, vou parar de fazer. Então é bom você fazer ali. Agora, se você pudesse, né, André, dar um conselho financeiro para quem já está com seus ativos guardados, porque a gente falou muito sobre a pessoa que está desenvolvendo, que está começando, que mudou a mentalidade. Mas agora vamos falar de quem tem grana de verdade parado ali. Vamos falar sobre a alavancagem financeira. Por exemplo, acabei de receber uma comissão ali de R$50 mil, de R$60 mil. Já sei o que fazer com o dinheiro, mas às vezes eu estou aplicando nessas coisas ali que eu aprendi no inicial ali atrás. Então, como é que eu pego esses 50 e faço, tipo,
Quando é que eu fico milionária? Acho que essa é a melhor pergunta. Vamos lá, para se tornar um milionário, o mais importante não é a rentabilidade que te tornará milionário, tá? Ela só vai acelerar esse processo. Isso é muito importante entender, porque senão tu vai acabar caindo em golpe, caindo em pirâmide, vai se iludir por rentabilidades fora do normal. Então isso não existe no mercado, tá? Se existe, corre para o outro lado o mais rápido possível. Vamos lá, então o segredo disso é a frequência do aporte que tu farás, ou seja, o dinheiro que tu separar, então todo mês ou semanalmente, enfim, e o volume que tu tens separado. Então isso é o que vai fazer tu se tornar milionário. Então é a tua disciplina de separar X tempo eu vou fazer essa reserva desse valor para investimento e o volume dele. Quanto maior, mais rápido é. Entendi. Tá? Então não tem um segredo místico para se tornar milionário rápido. Tem como ser eficiente nos investimentos, a gente consegue ter uma rentabilidade legal, principalmente se tu tens um volume legal, como tu comentou. Então tem ativos que a gente tem exclusividade lá, como a InvestSmart é muito grande, a gente tem acesso a, por exemplo, renda fixa, sem nenhum risco, mas que não tem na plataforma da XP. Entendi, que eu como pessoa comum não vou conseguir entender. Exato, tu pesquisando lá no sistema, no aplicativo, por exemplo, tu não vai achar, mas eu como assessor, dentro de um escritório tão grande quanto a gente, temos acesso a alguns tipos de ativos que não está liberado para o mercado assim. Então a gente consegue sim ter acesso a esse tipo de investimento, que é renda fixa, bem tranquilo, e que rende, por exemplo, 150% CDI. Dá para ter acesso, mas o recurso é um pouquinho mais alto, é para quem já está mais desenvolvido. É um nível a mais da carteira que a gente tem que chegar antes para atingir esse tipo de investimento. Entendi. E assim, quando a gente vai falar sobre um investimento ali, acabei de receber esses 50, não preciso dele para pagar o meu aluguel, né? Ele realmente veio um dinheiro... E está sobrando. Sobrando. A gente viaja fazendo 50, faz 5 viagens de 10. Mas Imagina. Quanto desse dinheiro guardar, por exemplo, para manter ainda um estilo de vida como o nosso? Porque assim, hoje, para você que é assessor, você vai fazer um curso de investimento, um MBA a mais, a gente de viagens, a gente senta a galera na mesa e é quem tem mais países visitados ali que é o rei da mesa. É como se fossem os nossos MBAs mesmo, tipo, as especializações, a quantidade de fantura, a quantidade de país que a gente já visitou. Então, de certa forma, a gente vai dispersar um valor para a educação. É uma boa desculpa. Obrigada. Eu ensaiei ela. Mas como eu comentei, tu não vai precisar parar de viajar. Eu falo, peguei esses 50. Claro. Tiro 10 ali para poder aplicar no CDI e pagar depois. Eu ia chegar nesse ponto. Uma coisa não anula a outra. Tu podes separar o recurso para investir e podes continuar a tua vida normalmente. O que geralmente a gente faz? Tem muitos livros que baseiam, inclusive, isso, de finanças, que é muito interessante, como Pai Rico, Pai Pobre, Homem Mais Rico da Babilônia. Eles pregam o seguinte: tu separas pelo menos 10% do que tu recebes. Então, se tu recebeu 100 mil, 10 mil reais ali para se pagar primeiro. Isso significa que isso vai primeiro para os investimentos. E aí depois, com os outros 90%, você vive o resto da sua vida. 90 mil é bastante coisa ainda para tu fazer durante o mês. Dá para tu viajar, dá para tu pagar tuas contas, dá para tu fazer o que tu quiser. Né? E aí tu ainda tens aqueles 10 mil para ti do futuro. Caso venha em vez de 100 mil, tu ganhar 10. Então vai ter o outro 10 ali para salvar aquele mês mais apertado. Então... a disciplina, como eu comentei, é o mais importante. A mentalidade de, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. É simples de fazer, não é difícil, é um mercado que parece muito complicado, é uma sopa de letrinhas, mas é mais simples do que parece. Entendi. Hoje eu conheço 2 produtos de vocês ali, que é a assessoria de investimentos e tudo mais. E também você me apresentou ali uma parte de consórcios. Essa é uma das questões que, por exemplo, o consórcio, para quem não consegue guardar dinheiro, você emite um boleto, então a pessoa vai ser obrigada a guardar dinheiro. Mas existe também um investimento paralelo para depois fazer um lance desse dinheiro, fazer o aporte, voltar esse dinheiro. Tira essa crença ali que o consórcio é ruim, que o consórcio é bom, ou às vezes ele é ruim para a pessoa que tem urgência. Como é que você deixaria simples isso pra gente? Tá, vamos lá. Primeiro ponto, realmente, às vezes a pessoa não tem essa disciplina, ela não consegue desenvolver a disciplina de separar um valor para investir, mas ela vai conseguir pagar um boleto. Então a gente utiliza essa ferramenta que é o consórcio ou o seguro de vida resgatável, por exemplo. Eu mesmo utilizo os dois. Eu separo o meu valor ali para investir todo mês, mas eu ainda tenho as outras 2 frentes correndo também em paralelo. Por quê? Em caso de eu não conseguir me disciplinar o suficiente para poder aportar,
eu tenho ali aquele recurso que eu estou separando religiosamente todo mês. E o consórcio tem essa fama porque ele é utilizado da maneira incorreta. Então, muita gente está com imediatismo, eu quero comprar o meu imóvel mês que vem. E aí vão lá para o consórcio. Não é assim que ele funciona, ele é um planejamento. Então, a ideia é que tu comeces a se planejar antecipadamente para chegar lá no momento que tu queres comprar o imóvel e já ter esse consórcio correndo, com lance menor, parcelas menores, juros menor. Então, vai ser muito mais barato do que tu financiar. Mas não posso ter pressa. A ideia é não ter pressa, a ideia é um planejamento. Então, para quem tem pressa, corre para o financiamento, vai para o outro caminho. Não é para consórcio. Por isso que acaba tendo essa má fama, porque a pessoa utiliza da maneira incorreta. Se utilizar da maneira certa, com certeza você vai ouvir falar muito bem de várias pessoas diferentes. Eu mesmo tive diversas experiências boas com o consórcio. Inclusive, eu já investi de tudo, tá? Investi já em mercado financeiro, em renda fixa, ações, derivativos, já investi em startups, já tive imóvel, e o que eu mais ganhei dinheiro foi com consórcio. Bom, é só saber utilizar. Eu não tinha pressa, eu já tinha uma finalidade para ele e eu acabei sendo sorteado. Pô, com certeza é sorte? Dá para contar com isso? Não, não dá para contar com isso. Mas só sorteia quem está participando. Então, é importante tu se planejar, tem a maneira correta de tu se planejar para isso. Então, a gente avalia qual que é o teu objetivo, qual que é o teu prazo, qual que é a tua saúde financeira para pagar uma parcela, para dar um lance. Então, sim, a gente, eu consigo aportar 2 mil por mês. Vou fazer uma parcela de consórcio de 2 mil? Não, faz uma parcela de consórcio de 1.000 para um crédito suficiente para tu poder comprar o teu imóvel, o teu automóvel, e os outros 1.000 tu separa para dar um lance caso tenhas pressa. Entende? Então dá para se organizar de uma maneira mais eficiente para poder atingir o teu objetivo de forma mais barata. Então, em vez de tu pagar 15% ao ano em um financiamento, tu paga 15% em 15 anos. Então vai ser 1% ao ano do teu custo do dinheiro. Então é uma diferença muito relevante e o spread fica do teu lado. Teu dinheiro fica investido, rendendo quase 15% ao ano, em troca de 1% de custo do teu dinheiro. Então 14% fica para ti. É a diferença de tu pegar um financiamento onde tu vai pagar os juros para o banco e não um banco vai pagar para ti. Em relação à alavancagem financeira, lembrando que a gente está falando de gente que já está um pouco mais desenvolvido. Comprei o meu primeiro imóvel ali, o meu primeiro imóvel está quitado, por exemplo, e aí eu vendi esse imóvel porque eu quero comprar um imóvel maior. A gente sempre fala que o primeiro imóvel é mais difícil e o segundo acaba sendo mais fácil porque você já tem um para dar entrada no outro. Lógico. A gente conversou sobre isso, né? Sobre, eu tenho um apartamento e agora eu quero dar entrada numa casa. Então, eu uso o apartamento para dar entrada numa casa e acabo ficando também descapitalizado. Então, vendi esse imóvel. Qual é o melhor caminho para esse dinheiro? Lembrando que eu quero adquirir um outro, né? Um maior ou de custo maior. Então, tem uma maneira que depende do prazo, né? Se tu queres trocar na hora já, praticamente tu nem vai ver esse recurso. Mas se tu tens um prazo tranquilo para poder se planejar, tu pegas esse recurso do imóvel que tu vendeu, aplica esse dinheiro, pega a rentabilidade dele e faz um consórcio. Nesse meio tempo, tu vai em busca desse outro imóvel, né, com um recurso maior e tudo mais. E se prepara, se planeja para poder chegar lá. Com este valor, tu já vai ter diminuído o teu custo e pode se descapitalizar um pouquinho menos. Ainda sobra um recurso ali remanescente do valor do imóvel vendido, o restante vai para um lance para tu contemplar mais rápido. E aí tu vai lá e compra um novo imóvel. Aí fica uma parcela menor que o financiamento. Exatamente. Geralmente o mesmo recurso que tu tens no consórcio com um financiamento fica pelo menos 1/3 do valor da parcela, ou 2/3 por aí. Então é muito menor do que um financiamento em si com a mesma finalidade de crédito. André, hoje, nossa profissão, a gente não precisa estar num escritório como esse. Eu falo que eu gosto de ter o meu ambiente de trabalho, mas não precisa. E muitos agentes de viagens, eles aproveitam essa liberdade geográfica, obviamente, para viajar, para ter, né, a tua rotina. E muitos querem morar fora, mesmo ganhando em reais e tudo mais. Se eu tenho, por exemplo, um imóvel ou um dinheiro, ao invés de eu usar todo o recurso enquanto eu estou fazendo essa moradinha, você fala que se eu investir um X, eu vou ter tipo um salário para poder ficar nesses outros países sem perder esse dinheiro? Com certeza. Inclusive, dá para fazer esse planejamento internacionalmente também. Como? Que interessante. A gente não precisa se ater somente ao Brasil. A gente tem ali os investimentos, é interessante começar por aqui para ir sem pular degraus, mas a gente tem essa mesma expertise lá fora. Então, tem várias vertentes que a gente consegue utilizar
para investir em dólar, por exemplo, ou em euro, ou em libra, enfim, depende do país que tu vai querer morar. Então a gente consegue sim fazer um planejamento para morar fora. Eu tive diversos clientes que foram morar em Portugal, França e afins que a gente fez esse planejamento. Então é possível de não só se ater aqui. Claro que é mais fácil aqui porque a gente entende mais, o mercado é mais fácil de entender, mas lá fora também é possível. Então tu pode receber em dólar para poder se manter lá também. Vai da preferência do cliente. A gente tem sim, o investimento que a gente coloca, dependendo do volume, é o suficiente para tu pegar a rentabilidade dele e sobreviver lá fora com tranquilidade, assim, né? Tu consegue viver, viajar, tranquilo. Então, dá para fazer um planejamento legal. A gente só tem que achar esse valor. Então, vou gastar 10 mil por mês, então, preciso de X valor para me render 10 mil por mês, seja 10 mil dólares ou 10 mil reais, e gastar lá fora. Então dá para fazer um planejamento bem tranquilo em qualquer lugar que tu quiseres. Olha que interessante, porque a primeira coisa que a gente escuta quando até clientes na Vegatrip mesmo que vem falando, eu vou comprar uma passagem só de ida, né? Eu vou morar fora, e muitas vezes vem essa preocupação mesmo de como eu vou me manter lá fora, né? E às vezes se você tiver um imóvel aqui, vender o imóvel, em vez de torrar esse dinheiro no teu custo de vida, tu segura ele no investimento e recebe o seu salário. Exatamente. Separado, né? Tu podes receber, em vez de um aluguel, tu vai receber um valor. Porque geralmente quando tu tem um imóvel e aluga ele vai dar uma rentabilidade média, pelo menos no mercado do Brasil, em próximo a 0,6%, 0,7% ao mês. Hoje a Selic está 14,25%, então a gente tem mais ou menos 1% ao mês líquido já para ti. Então é uma rentabilidade maior. Sendo que tu não vai ter inquilino para se incomodar, reforma para se preocupar, caso aconteça uma vacância ali do inquilino sair, ter que procurar outro. Então é muito mais tranquilo, o dinheiro está ali e está na tua mão, ele está líquido. Tu não vai precisar prender, vender na loucura, ter que queimar valor para poder receber o dinheiro rápido. Não, tu consegues fazer um planejamento onde tu vai ter o dinheiro ali, vai rentabilizar melhor e ainda vai ter acesso ao recurso. É como se fosse, por exemplo, igual fundos imobiliários. Eu posso colocar esse dinheiro, ainda é imóveis, mas de certa forma picadinhos. Exatamente. E o fundo imobiliário é legal porque ele paga mensal mesmo, então tu realmente vai receber todos os meses e a rentabilidade mensal dele é isenta, ele é incentivado por conta de ser em imóveis. Então ele geralmente paga 1% ao mês, líquido já também. Então é uma maneira também de utilizar. Eu gosto de chegar nos fundos imobiliários depois que já montar uma carteira de renda fixa preparada, né? Porque daí é a base da carteira, ela tá bonitinha. Caso oscile o preço do ativo, não vai te incomodar, digamos assim, né? Que legal. André, agora é o último mesmo, a minha última pergunta. E com toda a franqueza, eu quero que você fale ali para as pessoas que estão escutando a gente se você está passando por isso, procure isso e aonde as pessoas te encontram para saber mais sobre o teu trabalho, para aprofundar mais sobre esse assunto. Certo. Se você tá começando a sua empresa ou começando um novo negócio, está recebendo um valor que você não estava acostumado antes, não sabe o que fazer com esse dinheiro, procure um assessor de investimentos. O assessor de investimentos ele vai te ajudar a rentabilizar melhor esse capital, ser mais eficiente para atingir os teus objetivos. Não é para ele vender nada, é para os teus objetivos. Você vai passar seu contexto de vida, o seu perfil, o seu objetivo que você tem com esse recurso, com investir esse recurso, e vai ser montado um planejamento financeiro em cima disso. E aí sim a gente vai alocar os recursos, fazer um portfólio de investimentos para ti, para poder fazer a gestão mais eficiente possível do teu patrimônio. E para me encontrar, eu sou André Schumacher, pode pesquisar no Instagram, andré.assessor de investimentos, eu tenho o meu Instagram lá, eu posto bastante coisa, notícias de mercado, enfim, dicas de investimentos e afins. Então pode me acompanhar por lá, o meu contato também pode ficar na descrição, também é bem tranquilo, não tem problema. E caso tu já tenhas conta na XP e queiras a minha assessoria, é só fazer a troca de código também, colocar o meu código de assessor como teu assessor de investimentos. É A74364. E é isso. Show. Pessoal, para o agente de valor, esse é um dos conteúdos que é para agregar valor para você, que é para cuidar da sua saúde financeira, para que você não desista aí do teu momento, da tua carreira, da tua forma de empreender, sendo no CNPJ de outra pessoa ou sendo no teu próprio CNPJ. André, muito obrigado pelo teu tempo, por ter vindo até aqui, por ter entregado tanto realmente valor para esses agentes. Eu espero que realmente eles consigam desenvolver uma mentalidade e realmente segurança financeira para a gente poder viajar mais. Eu que agradeço pelo convite, muito legal o espaço, muito legal a entrevista e realmente espero que tenha agregado o máximo possível para poder mudar a mentalidade e fazer a gestão mais eficiente do recurso de vocês
para viajarem mais, inclusive. Então essa é a ideia. Oi, André, e assessor viaja? Viaja também. Ai, que bom. Então não guarda só dinheiro, não? Não. Como eu disse, eu guardo meu dinheiro para poder usufruir mais. Então é só para eu ter mais dinheiro no final. Essa é a ideia. Que bom. Tchau, pessoal. Até o próximo Tchau. episódio.